Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje os temas da nossa aula serão infecção hospitalar e comissão de controle de infecção hospitalar. Infecção hospitalar. Segundo a Portaria 196, de 24 de junho de 1983, do Ministério da Saúde, infecção hospitalar é qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta, quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou procedimento hospitalar, como por exemplo uma cirurgia, biópsia, cateterismo cardíaco. Então, procedimentos que estejam, infecção que esteja relacionada a procedimentos que foram feitos intra ou extra-hospitalar. Bom, as bactérias hospitalares são multiresistentes e provocam infecções de difícil tratamento, pois aproveitam do sistema imunológico do paciente que está deprimido. A infecção hospitalar provoca prejuízo ao paciente, à instituição e à sociedade, que é o que nós estamos vivendo agora com o coronavírus, né? É uma bactéria multiresistente em que ela sofre mutações e acaba contaminando todo mundo. Na área hospitalar, as bactérias elas são multiresistentes. O que é isso? São bactérias que têm um maior poder de invasão. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado na hora que adentrar o hospital e fazer todos os procedimentos da forma em que a Anvisa determina. Agentes etiológicos causadores de infecções. São as bactérias, os vírus, os fungos, que nós já vimos na aula anterior. Mecanismo de infecção. O desenvolvimento da infecção irá depender da reação virulência, que é a capacidade de multiplicação do micro-organismo, da resistência do organismo afetado. Então, vai depender do tipo de micro-organismo que afetou esse paciente e do poder de proliferação que ele tenha. E também do organismo da pessoa que está infectada. Por exemplo, uma pessoa que tem uma imunidade, que naquele momento está com a imunidade baixa. Então, ela tem uma maior sensibilidade onde o micro-organismo vai aproveitar disso. Fatores de risco: desequilíbrio da flora bacteriana, queda do sistema imunológico, procedimentos invasivos como passagem de sondas, catéteres, biópsia e cirurgias. Flora de outro paciente, que é a chamada infecção cruzada. Então, aquela pessoa ela está debilitada, com o sistema imunológico debilitado, e ela passou também por alguns procedimentos, como por exemplo, uma cirurgia, passagem de catéteres. Então, a gente precisa utilizar técnicas sépticas para que esse paciente não seja contaminado. Flora de outro paciente é a chamada infecção cruzada, onde se você não faz, por exemplo, a higienização das mãos, esse paciente, você vai pegar desse paciente as bactérias, os micro-organismos desse paciente e vai passar para outro paciente.
Tipos de infecção hospitalar: cirúrgica, né, quando não foi utilizada técnica asséptica, infecções urinárias, infecções respiratórias, como por exemplo a pneumonia, a sepse. A sepse é uma infecção generalizada, onde ela afeta órgãos vizinhos. Paciente com maior risco de infecção são os recém-nascidos, os transplantados recentemente, acidentados, pacientes com neoplasia, que é paciente de câncer, diabéticos, idosos, portadores do vírus da HIV. São tudo pacientes que têm um sistema imunológico mais frágil. Classificação dos artigos segundo o risco de poder de transmissão de infecção. Então, nós temos os artigos críticos, que são aqueles que em contato com os tecidos estéreis ou com o sistema vascular, eles necessitam ser esterilizados para não causar uma contaminação e uma infecção. Por exemplo, instrumentais cirúrgicos, agulhas, catéteres vasculares, que são os gelcos, scalpes, né? Aquele material que nós utilizamos para fazer a punção venosa. Estes materiais, eles precisam ser esterilizados ou serem adquiridos estéreis. Artigos semicríticos são aqueles destinados ao contato com a mucosa íntegra. Por exemplo, equipamentos respiratórios e de anestesias e de endoscopias. Então, ele vai entrar em contato com a mucosa íntegra. Então, não tem necessidade que ele seja esterilizado, mas ele precisa passar por um alto nível de desinfecção. O que é isso? Precisamos utilizar produtos específicos com diluição específica e diluição certa para que ele esteja apropriado para o uso. Artigos não críticos são aqueles destinados ao contato com a pele íntegra. Por exemplo, a comadre, o papagaio, termômetro, aparelho de pressão. Eles necessitam de uma boa lavagem, uma boa desinfecção. Porém, não é necessário fazer a esterilização. Bom, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. É um grupo de profissionais da área da saúde de nível superior, formalmente designado para, juntamente com a direção do hospital, planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecção hospitalar através de ações desenvolvidas para produzir ao máximo possível a incidência das infecções hospitalares. Então, é um grupo que tem a responsabilidade de avaliar o nível de infecção, avaliar a infecção presente, avaliar os danos que ela causou e tratar ou mesmo prevenir a infecção. Essa comissão ela é composta por profissionais de nível superior, por exemplo, um médico, a enfermeira, o farmacêutico, a fisioterapeuta,
mas também é composta de mais pessoas da área da saúde, como por exemplo o técnico de enfermagem. Ele não tem uma ação direta nessa comissão, mas ele também tem uma boa colaboração. Bom, é obrigatório que os serviços de saúde tenham uma comissão de controle de infecção hospitalar. A Lei Federal número 9.431, de 6 de janeiro de 1997, obriga a existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e de um programa de controle de infecções hospitalar. O programa de controle de infecções hospitalar é um conjunto de ações desenvolvida com o objetivo de reduzir ao máximo a incidência e a gravidade das infecções. Então, antes de 1997, não era obrigatório a existência de comissão de controle de infecção hospitalar. Porém, a maioria dos hospitais já trabalhavam com essa comissão. E também dentro dessa comissão tem o programa de controle de infecções hospitalares, onde eles têm um objetivo, que é controlar as infecções, e também eles têm uma programação para intervir nessas infecções. Bom, vamos ver quais são esses objetivos. Prevenir e combater as infecções hospitalares, desenvolver ações na busca ativa das infecções, promover o uso racional de antibióticos, implantar e manter sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, elaborar protocolos e treinamentos periódicos das rotinas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Manter manual de rotina nas unidades. Executar buscas ativas aos pacientes com infecções. Notificar casos de doença sob vigilância e agravos à saúde. O que seria essa notificação? Existe uma lista de várias patologias em que precisa fazer a notificação, por exemplo, o sarampo, a tuberculose e outras patologias, o coronavírus, né? Que é preciso fazer a notificação, a chamada notificação compulsória. O que é isso? Ela vai ser encaminhada para o Ministério da Saúde, onde eles vão fazer um gráfico para ver a quantidade existente das patologias, para que eles possam agir em cima desse gráfico, para que não haja uma pandemia. Que mais? Promover o uso racional de antibióticos. Antigamente os médicos eles prescreviam os antibióticos e não tinham um controle exato de qual antibiótico. Então nós temos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Então são antibióticos que eles têm níveis de ação, ou seja, são mais fracos, mais fortes, que, por exemplo, se eu utilizar um antibiótico em uma infecção de amígdalas, eu usar de terceira geração, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o sistema imunológico dessa pessoa crie uma multiresistência, e quando eu precisar, ele não vai fazer mais efeito. Então, quando eu precisar de um antibiótico mais forte, num momento em que uma patologia seja com um micro-organismo multiresistente,
eu não vou ter antibiótico adequado mais. Então, a CCIH, ela também interfere na prescrição médica. Por exemplo, dentro da UTI, eles vão fazer reuniões onde eles vão debater a necessidade daquele antibiótico. E o próprio médico da CCIH, ele vai aconselhar o antibiótico correto. Elaborar protocolos e treinamentos periódicos das rotinas do CCIH. Bom, quem elabora esses protocolos, junto com o médico, é claro, é a enfermeira. E ela é que vai agir junto à enfermagem. Como? Fazendo treinamentos, mostrando qual a maneira certa e mostrando os manuais de normas e rotinas daquela unidade. Cada unidade, ela precisa ter um manual de normas e rotinas dentro, atualizado, para que que os técnicos, a equipe multiprofissional tenha ali como base para poder agir na assistência. Que mais? Bom, acho que aqui é só. O diagnóstico de infecção hospitalar. Precisa fazer uma observação direta do paciente ou análise do prontuário, resultados de exames laboratoriais. Quando não houver evidência clínica laboratorial, de infecção no momento da internação, é considerado infecção hospitalar aquelas que, manifestada antes de 72 horas de internação, quando associadas a procedimentos médicos realizados durante esse período. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Então, o paciente, ele interna, e aí feito algumas coletas de exame, por exemplo, o hemograma, que vai mostrar sinais de infecção, e às vezes ele nem tem sinal de infecção, mas ele já vem com uma infecção. Então, até 72 horas antes e 72 horas após a alta desse paciente, então 72 horas antes da internação e 72 horas após a internação desse paciente, se ele apresentar sinais e sintomas de infecção, vai ser considerado infecção hospitalar, tá? Isso é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é responsável por uma série de medidas, como o incentivo correto da higienização das mãos dos profissionais de saúde, controle de limpeza e desinfecção dos artigos e superfície. Então, o maior vilão do hospital é a infecção hospitalar, e essa infecção, ela tem um meio de transmissão, que é através, principalmente, das mãos dos profissionais da área da saúde. As mãos são a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência à saúde, já que são o instrumento mais utilizado no cuidado aos pacientes. A higienização das mãos tornou-se a medida mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação dos germes
multiresistentes e das infecções hospitalares. A forma preferencial de higienizar as mãos é com água e sabão ou com álcool gel. Bom, quando é que a gente utiliza um, quando é que nós utilizamos o outro? Só um minuto. Bom, nós utilizamos a lavagem das mãos quando nós estamos com a mão muito suja. Por exemplo, quando nós adentramos o hospital, o ideal é lavar com água e sabão. Quando nós vamos, por exemplo, entramos dentro de um quarto de um paciente e não vamos fazer um procedimento, nós podemos usar o álcool gel. Quando nós fazemos o uso da luva e nós retiramos, nós não podemos utilizar o álcool gel. Por quê? O talco da luva vai fazer com que em contato com esse álcool gel, ele vai fazer como se fosse uma papa na mão. Então, vai ficar aquilo grudento. Então, tem um momento certo. Então, a lavagem com água e sabão é utilizada quando nós temos mais sujidade, quando nós entramos em contato com maior sujidade. E o álcool gel é quando nós entramos dentro do quarto, ou nós pegamos, por exemplo, um medicamento, aí dá para nós podemos utilizar o álcool gel. Bom, só um minuto. Anualmente, no dia 5 de maio, comemora-se o Dia Nacional da Higienização das Mãos. Esta é uma campanha liderada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, visando a prevenção da transmissão de infecções, em especial aquelas relacionadas à assistência à saúde. O foco principal da campanha envolve alerta às pessoas de que a higienização das mãos realizada de forma adequada é fundamental para evitar a disseminação de micro-organismos. Infelizmente, ainda existem profissionais que não têm essa consciência de que é necessário fazer a higienização das mãos. A higienização das mãos, ela não vai matar todos os micro-organismos, mas ela vai evitar a proliferação, ou seja, que ela dissemine, que ela se espalhe na rede hospitalar. Bom, como higienizar as mãos? Eu vou disponibilizar para vocês um videozinho de como fazer a higienização das mãos. Então, da mesma forma que nós higienizamos com água e sabão, nós vamos higienizar com o álcool gel. A única coisa é que nós, ao invés da água, nós vamos ter o álcool gel. Bom, por hoje é só. Muito obrigada. Espero que tenha sido proveitoso a nossa aula e até a próxima.